ouvindo a discussão da série de vídeos Eu e Meu Dinheiro, uma iniciativa do programa Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Sensibilizar o cidadão a pensar sobre sua relação com o dinheiro é o desafio dos episódios que estão disponíveis gratuitamente na internet no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Este debate vai ajudar você a promover discussões sobre educação financeira utilizando os 5 vídeos da série. E para conversar sobre os episódios da série e a utilização deste conteúdo educativo, estão aqui com a gente João Evangelista, que é chefe da Divisão de Educação Financeira do Banco Central do Brasil. Jorge Oliveira Castro, que é professor de Psicologia do Consumidor na Universidade de Brasília. E a professora Patrícia Grazel, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Unicinos. Obrigada pela presença e vamos falar do episódio Os Filhos da Mama, 2 irmãos e as trocas intertemporais. Mas afinal de contas, o que é isso, doutor João? As trocas intertemporais, Vanessa, são uma escolha que o consumidor faz entre antecipar o consumo do seu bem, ou seja, usufruir aquele bem hoje, mesmo sem ter dinheiro por ele, e pagar por ele amanhã, ou abrir mão de ter aquele bem hoje, poupar, economizar o seu dinheiro e comprar o bem amanhã. Nesse caso do vídeo que acabamos de assistir, nós temos uma situação muito clara em que 2 irmãos têm comportamentos distintos aí. Enquanto um deles escolhe porque precisa ou entende que precisa do carro hoje, escolhe pagá-lo financiadamente em 60 meses e por isso paga mais caro pelo veículo, o outro irmão, decidindo que não precisa do carro naquele momento e que pode esperar 5 anos para ter um carro, deposita em um instrumento qualquer de poupança, em um investimento, o mesmo valor que o seu irmão poupou, só que, ao final do mesmo período, ele teve dinheiro suficiente para comprar não um carro popular, mas um carro bem mais luxuoso do que o do irmão. E aqui não há certo, não há errado. Esta é a discussão que o vídeo propõe. Com qual dos 2 personagens é que o espectador mais se identifica? Qual daquelas 2 posturas é mais adequada para você, para o professor, para a professora, para mim? Pois é, o Gabriel, ele quer ter o carro agora, mesmo que seja um popular. Já o Rafael guarda para comprar um hiper, super, mega carro. Existe algum consumidor que consiga poupar para o hiper, super, mega, professor? Existem alguns, né? Não é a maioria, certamente, né? Na verdade, essa escolha intertemporal que o Dr. João mencionou, a literatura chama muito de escolha impulsiva versus escolha autocontrolada, né? A impulsiva é uma escolha pela alternativa que te dá um benefício imediato, só que menor, enquanto que a autocontrolada te dá um benefício mais atrasado, mas maior. Então, é o caso típico de Rafael e Gabriel do vídeo, né? É um exemplo disso. Razão versus emoção. Pode ser colocado assim, né? Na verdade, o que se sabe na literatura é que crianças escolhem mais impulsivamente do que adultos, por exemplo. Sabemos também que animais escolhem mais impulsivamente do que pessoas, ou até crianças. E sabemos também que quanto mais atrasada é a escolha do imediato, mais as pessoas tendem a escolher o atrasado maior. Então, há variáveis conhecidas que interferem nesse processo de escolha, né? Mas o que me parece essencial nesse vídeo, e muito interessante, é que mostra que depende de cada um da sua circunstância. Não há a escolha impulsiva não é necessariamente errada e a atrasada é necessariamente correta, né? Depende, por exemplo, do quão aversivo é para a pessoa, desagradável é andar 5 anos de ônibus, que foi o que um deles fez, né? Então, essas coisas têm que ser ponderadas a cada caso, cada consumidor, para que a melhor decisão seja tomada naquele contexto. Sendo assim, caminhamos para a professora Patrícia. De que forma esse vídeo pode ser trabalhado, então, para despertar o protagonismo do cidadão com relação à sua própria saúde financeira? Esse vídeo ele é interessante porque ele mostra 2 situações no mesmo vídeo. Então, ele mostra a situação do rapaz que opta por comprar o carro financiado, parcelado, para ter o carro, o bem naquele momento, e o jovem que prefere guardar, poupar para ter o bem mais para frente. Esse vídeo ele é um recurso interessante para que eu consiga organizar um júri simulado, por exemplo. Organizo o grupo, 2 grupos, tanto em empresa como em escola, em ensino médio, quanto em nível superior. Eu vou organizar 2 grupos e vou organizar o júri simulado. Um vai ser a favor do financiamento e o outro vai ser a favor de comprar à vista.
E aí vão debater sobre isso. Porque o que a proposta do vídeo traz como essência é justamente a discussão. E nada melhor do que discutir tendo os dois pontos de vista. Então, o vídeo ele traz justamente essas duas situações. E aí vai possibilitar o sujeito se posicionar contra ou a favor. E pensar sobre o seu posicionamento e, quem sabe, até trocar, né, a sua ideia. E assim conseguir debatendo e utilizando o vídeo. Ou em sala de aula, ou na sua roda com amigos, na sua casa com seus familiares, mas em momento em que ele possa debater em grupo, de preferência com grupo. E eu já vou lançar uma pergunta para esse grupo. Doutor João, os juros, eles são sempre ruins ou podem ser bons? Os juros podem jogar a favor do consumidor ou contra o consumidor. Em qualquer um desses grupos da professora? Em qualquer um desses grupos da professora. E, primeiro, eu gostaria de fazer uma observação sobre... No momento da compra do carro, seja essa compra financiada ou seja essa compra à vista, é preciso que quem está comprando o carro lembre-se também de que, juntamente com o carro, vem uma série de outras despesas que precisam ser planejadas. Quem compra um carro precisa pagar um seguro, precisa pagar a oficina, precisa pagar a manutenção do veículo, tem que pagar exatamente o combustível, tem que pagar a garagem. Ou seja, ele não pode se esquecer de que, ao trazer um carro para casa, ele tem uma série de outros custos associados. Agora, eu acho até, professora, que a gente poderia sugerir um interessante exercício matemático. Claro que a educação financeira é muito mais do que matemática. Trata de conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos, mas também a questão matemática que é importante e que ilustra o poder dos juros no tempo. Gostaria de sugerir o uso da calculadora do cidadão. É um instrumento que está presente no site Cidadania Financeira e ela ajuda a fazer... gratuito, utilização totalmente gratuita, e que ajuda a fazer esses cálculos um pouco mais complexos. Ajuda a fazer os cálculos dos juros compostos. E através disso se pode fazer uma comparação mais acurada de qual forma de compra é mais interessante. E a calculadora pode ser baixada nos dispositivos móveis, né? Exatamente. O que facilita para estar com a calculadora no bolso e a gente criar justamente esse hábito de fazer esse cálculo. Porque às vezes a gente resolve, lá na educação infantil, a gente começa a trabalhar com a matemática para a resolução de problemas, pensando no resultado e não trazendo esse resultado para o nosso cotidiano. Então, a calculadora ela vai possibilitar o educador trabalhar para mostrar que esse resultado está relacionado ao cotidiano e o sujeito, o cidadão, conseguir criar esse hábito que, de repente, não foi desenvolvido na sua formação. Professor Jorge, o importante é que a gente traga isso para o dia a dia, como disse a professora Patrícia, né? Sem dúvida, isso é fundamental. E no caso, a ideia da calculadora é excelente, eu acho que as pessoas têm que conhecer, porque o consumidor brasileiro, principalmente, tem o hábito de comprar se couber a prestação no seu orçamento. E isso não é necessariamente o melhor planejamento, a melhor estratégia, porque o custo total tem que ser sempre considerado. O quanto vai pagar no total tem que ser avaliado, como bem ressaltado pelos colegas. O parcelamento é um comportamento tipicamente brasileiro ou existe em outros países também? Não, ele existe em outros países também. O que se vê, claro, é que o parcelamento para aquisição de produtos de maior valor, inclusive, é uma estratégia muito interessante. A gente não pode aqui dizer que os juros sejam sempre um problema. Muito ao contrário, os juros podem ser uma solução. O que é preciso é que o consumidor tenha consciência daquele produto que ele está adquirindo, da forma de pagamento que ele está contratando, de todas as condições de pagamento, prazo, taxas de juros, custo efetivo total, para que de fato ele tenha condição de comparar as várias formas e as várias estratégias possíveis. Mas quem é que consegue comprar um imóvel, por exemplo, à vista? São muito poucas as pessoas. E daí a gente volta a falar do planejamento. É muito importante colocar na ponta do lápis tudo, então. Sem dúvida. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Que ao planejar, fica claro exatamente a alternativa que melhor se adequa à condição do consumidor. E já que eles compraram um carro novo, eu vou me planejar para o meu próximo veículo. Vou agradecer a presença de vocês, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o principal propósito da educação financeira é ampliar a compreensão do cidadão quanto ao consumo, a poupança e também o crédito. Tudo isso para que o indivíduo seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração dos seus recursos financeiros. Os 5 vídeos da série Eu e Meu Dinheiro estão disponíveis gratuitamente no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Cada vídeo traz também um guia de discussão escrito, que é outra ferramenta para ajudar você a promover debates sobre a educação financeira.
Até a próxima, tchau! Financiamento, eu optaria comprar um carro seminovo. Eu entraria em crédito por causa do juro muito alto. Eu costumo guardar dinheiro, tenho uma poupança, eu costumo guardar dinheiro, eu fiz a minha carteira, eu paguei à vista, eu tenho esse costume de fazer as coisas à vista. Se tu tiver dinheiro, compra à vista que é bem melhor.